da 16ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, que reúne representantes de Supremas Cortes, tribunais constitucionais e organismos internacionais da América Latina, da Europa, da África e do mundo árabe, em um dos principais fóruns internacionais dedicados ao debate da justiça constitucional, promovendo o intercâmbio de experiências e o fortalecimento da cooperação internacional em defesa da democracia, dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. Compõe o dispositivo de abertura o excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e suas excelências, o senhor Henrique Arnaldo Alcubilla, presidente da Conferência Ibero-Americana de Jurisdições Constitucionais e magistrado do Tribunal Constitucional da Espanha, senhor ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, a senhora Laurinda Jacinto Prazeres, presidente da Corte Constitucional de Angola e representante da Conferência das Jurisdições Constitucionais Africanas, a senhora Fiona Papageorge, presidente do Tribunal Constitucional da Albânia e presidente da Conferência de Cortes Constitucionais Europeias, e o senhor José Pina Delgado, presidente do Tribunal Constitucional de Cabo Verde, presidente da Conferência das Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa e representante da Associação de Cortes Constitucionais Francófonas. Registramos ainda a presença de magistrados e integrantes da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, magistradas e magistrados, servidores, colaboradores, estagiários, profissionais de imprensa, senhoras e senhores. Neste momento tem a palavra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin. Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos abrindo a 16ª reunião da Conferência Ibero-Americana. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, magistrado Henrique Arnaldo Alcubilla. Quero cumprimentar os excelentíssimos presidentes e presidentas de cortes e de representações de conferências que se encontram aqui à mesa, agradecer a presença, às autoridades nominadas e, de um modo especial, cumprimentar meu colega de tribunal, ministro Zé Antônio Dias Toffoli, que já presidiu este tribunal e que nos honra com a sua presença nesta abertura e que coordenará logo em seguida a abertura o primeiro painel desta Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional. Cumprimento também as senhoras e senhores presidentes e representantes de Cortes Supremas e tribunais e salas constitucionais da Ibero-América. Cumprimento também o senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, professor Rodrigo Modrovic, que nos honra com a presença. Cumprimento as excelentíssimas senhoras e senhores presidentes e representantes de instituições observadoras e convidadas, magistrados e magistradas, professores e professoras, senhoras e senhores. Reitero, nunca será demais reiterar, minhas palavras de boas-vindas a todos os que nos distinguem com a sua presença em Brasília para este 16º encontro da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional. Eu ainda era vice-presidente quando, com as bênçãos do então presidente, ofereci à presidência da Conferência Ibero-Americana as instalações e o acolhimento desse Supremo Tribunal Federal como sede para o encontro que agora inauguramos. Faz 2 anos deste convite e desta designação para que hoje aqui estivesse. Portanto, pela primeira vez, o Brasil acolhe a Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional. E é uma honra e uma satisfação para o Brasil e para esse Supremo Tribunal Federal ver aquela expressão de vontade tão calorosamente acolhida pelo conjunto dos membros da Conferência Ibero-Americana tornar-se agora e aqui realidade. Agradeço sinceramente aos que se empenharam no processo de preparação deste evento. É uma honra receber nas dependências do Supremo Tribunal Federal
mulheres e homens, juízas e juízes, que em diferentes latitudes sustentam um compromisso comum: o de guardar a Constituição, proteger os direitos humanos e fundamentais e velar pelo equilíbrio entre os poderes do Estado. Em diferentes ocasiões, nós temos reforçado a importância redobrada, especialmente nos tempos que correm, do diálogo entre as Cortes Supremas e tribunais e salas constitucionais de nossos países. Diálogo não se trata, posso lhes assegurar uma vez mais, não se trata de uma palavra que se utiliza irrefletidamente para efeitos meramente retóricos. Ao contrário, tenho presente todo o peso do vocábulo. Dialogar é um ato político institucional da mais alta envergadura. É o substrato do direito e é a matéria-prima da diplomacia constitucional, se me permitem a formulação. Em uma época em que espaços democráticos se contraem, o diálogo entre juízes e juízas constitucionais da América Latina, da África e da Europa pode contribuir para fazermos mais uma frente de resistência dos que professamos a democracia constitucional, pois sei que assim será. E é ao amparo dessa convicção que propusemos para nossos trabalhos uma agenda centrada nos grandes desafios que nos são comuns nesta terceira década do século XXI. Apesar da fragmentação do espaço público, fomentada pela emergência de bolsas algorítmicas, ainda constatamos, ao olharmos ao redor, a força do diálogo, assim como a força das instituições que a um só tempo o protegem e dele se alimentam. Os temas que nos convocam nestes dias são, ao mesmo tempo, urgentes e fundantes. Permito-me compartilhar, nesta abertura, breves reflexões sobre alguns deles. O primeiro e mais estrutural é a independência judicial. Não há jurisdição constitucional legítima sem juízas e juízes que possam decidir livres de pressões externas, de interferências indevidas e do temor de consequências institucionais por suas decisões. A independência judicial não é um atributo corporativo da magistratura, é uma garantia da cidadania. Quando um tribunal cede à pressão política, quem é prejudicado não é o juiz, é o jurisdicionado que esperava tutela imparcial. Em distintas partes do mundo, observamos em múltiplos contextos iniciativas que buscam afetar, ora a composição, ora a atuação dos tribunais, deslegitimá-los institucionalmente e até mesmo punir seus integrantes por meio do que seriam, se isto fosse possível, chamar de crimes de hermenêutica. Esse conjunto de práticas configura um padrão que as cortes precisam ser capazes de identificar e a quem devem responder com as ferramentas próprias do Estado de Direito Democrático. Como sabemos todos, o problema inscreve-se no fenômeno mais amplo que os cientistas políticos denominam de erosão democrática ou retrocesso democrático. Há a diferença de golpes clássicos, bruscos, violentos, inequívocos. A erosão contemporânea da democracia é gradual e até legal na aparência, e igualmente letal nos efeitos. Os regimes autoritários do século XXI
constrói sua hegemonia não necessariamente com tanques nas ruas, mas frequentemente por meio das próprias instituições democráticas. Eleições continuam ocorrendo, parlamentos permanecem abertos, tribunais seguem decidindo, até o dia em que tudo isso deixe de acontecer. E mesmo antes desse dia, a democracia já terá sido esvaziada de toda a sua substância constitucional. Nosso papel como jurisdição constitucional, quero crer, é precisamente identificar essa trajetória antes que ela se torne irreversível e valendo-nos dos mecanismos de proteção que as próprias constituições nos outorgam, defender o Estado de Direito e defender a ordem democrática. Evidentemente, não se cuida de exercícios simples, muito longe disso. Os populismos autoritários, que se acham na raiz da erosão democrática, sabem manipular os sentimentos legítimos dos expressivos segmentos da sociedade, que em tantos de nossos países se veem excluídos do progresso econômico e social. São aqueles cidadãos e cidadãs que, compreensivelmente frustrados com o estado de coisas à volta, acabam, não raro, cedendo ao discurso antissistema e contra as instituições. O exercício, portanto, não é simples, porque exige de nós, magistrados, um equilíbrio que pode revelar-se delicado. De fato, a literatura disponível sob a denominada democracia militante aponta possibilidades e limites que merecem nossa continuada reflexão. Espero possamos também tratar disso em nossos debates. Mas, como eu disse, se não é simples, o exercício de defesa da ordem democrática, além de necessário, constitui, a meu ver, atribuição inalienável dos juízes e juízas constitucionais. Senhoras e senhores, os desafios contemporâneos, é claro, não se limitam às ameaças institucionais clássicas. O ambiente digital, por exemplo, introduziu transformações profundas na esfera pública. As bolhas algorítmicas, como já mencionei, constroem ecossistemas informacionais fechados que tendem a reforçar as convicções pré-existentes dos usuários, dificultando o encontro com perspectivas diversas e, por conseguinte, dificultando a formação do espaço público comum. Cidadãos que habitam universos informativos radicalmente distintos enfrentam dificuldades crescentes para estabelecer o diálogo que a democracia deliberativa pressupõe. Trata-se de uma transformação estrutural que as cortes constitucionais precisam acompanhar com atenção dentro de suas atribuições. Essa questão se aprofunda com a presença crescente da inteligência artificial nos processos eleitorais. Ferramentas de geração de conteúdo, personalização de mensagens em larga escala e disseminação acelerada de informações precisas ou imprecisas redefinem as condições em que a opinião do eleitorado se forma. As constituições do século XX, como é natural, não previram esses instrumentos, o que torna o trabalho interpretativo das cortes constitucionais ao mesmo tempo mais complexo e mais necessário. Há ainda uma outra dimensão da justiça que o constitucionalismo contemporâneo tem incorporado progressivamente: a justiça climática. A crise do clima representa uma das mais complexas questões de nosso tempo, com impactos que se distribuem de forma desigual entre as populações e entre as gerações. Cortes constitucionais em diferentes países, da Colômbia à Alemanha,
dos Países Baixos à África do Sul, tem reconhecido o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental justificável. Este é um domínio em que a convergência jurisprudencial entre os nossos tribunais pode ser especialmente produtiva. Como sabemos, os eventos extremos não reconhecem fronteiras, nem tampouco a emergência humanitária que frequentemente se lhes segue. E a propósito de emergências humanitárias, a proteção dos grupos historicamente vulnerabilizados permanece como desafio e compromisso perante o constitucionalismo democrático. Mulheres, povos indígenas e comunidades tradicionais, população negra, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, refugiados, migrantes, todos eles carregam histórias de exclusão que as constituições modernas são interpeladas a enfrentar. Os tribunais constitucionais têm sido chamados com crescente frequência a dar concretude a esse compromisso, traduzindo em proteção efetiva o que os textos constitucionais têm enunciado como direito. Senhoras e senhores, nesta abertura, me permito voltar a dizer: tenho confiança no poder do diálogo, no poder do nosso diálogo, das Cortes de Justiça Constitucional. A interlocução entre jurisdições constitucionais tem potencial transformador. Quando uma corte cita a jurisprudência de outra, quando uma corte aprende e apreende com os fundamentos, quando adapta suas soluções, a corte não está renunciando à sua soberania interpretativa. Quando dialogamos verdadeiramente, estamos, ao contrário, participando de uma comunidade jurisprudencial de alcance global que fortalece a todos nós. A fertilização cruzada de jurisprudências é o que se propõe como fonte valiosa de ideias e referências. No mesmo sentido, o fortalecimento dos sistemas internacionais de direitos humanos, do sistema interamericano. E como já disse e saudei, aqui está a Corte Interamericana de Direitos Humanos por seu presidente, do sistema europeu, do sistema africano e do sistema global. Esse fortalecimento representa um avanço civilizatório que não pode ser subestimado. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, permite-me ressaltar, tem construído ao longo das últimas décadas uma jurisprudência de vanguarda que dialoga com os tribunais nacionais de uma gama expressiva de países na América Latina e no Caribe, incluindo o Brasil. Aqui, nestas instalações, realizou-se neste ano a primeira sessão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, presidida pelo professor Rodrigo Mudrovich, aqui presente. Portanto, aos poucos vai se conformando um constitucionalismo compartilhado. Quando os tribunais nacionais incorporam a jurisprudência internacional, não apenas cumprem obrigações convencionais, reconhecem que os direitos humanos são, por definição, universais e que a interpretação mais protetiva, venha de onde vier, deve prevalecer. Essa abertura do constitucionalismo democrático à jurisprudência de tribunais estrangeiros e internacionais é um dos fenômenos mais promissores da nossa época. Não tinha razão o Justice Antonin Scalia, porque esse diálogo de jurisprudência não dissolve as identidades constitucionais nacionais. Tinha razão Ruth Bader Ginsburg. Esse diálogo as enriquece e cria, entre os tribunais que a elas se vinculam,
uma forma de solidariedade institucional que atua como um escudo contra autoritarismos e um reforço do espírito multilateral que tanta falta faz ao mundo de hoje. Para concluir, senhoras e senhores, esta conferência é um ato de afirmação. Afirmamos que as democracias constitucionais têm instituições capazes de se defender. Brasil, que passou por experiências recentes, tem procurado responder a esses desafios. Afirmamos que os direitos humanos não são concessões dos governantes, mas conquistas que cabem aos tribunais garantir, mesmo quando é árduo fazê-lo. E afirmamos que a cooperação entre juízes e juízas de diferentes nações fortalece a cada um deles e fortalece o projeto civilizatório comum que herdamos dos grandes movimentos constitucionais do século XX. Que os nossos debates sejam frutíferos, que as trocas de experiências nesses 2 dias iluminem caminho, a independência judicial, a democracia constitucional, os direitos humanos, a justiça climática, são valores que nos unem através das fronteiras e é na solidariedade entre as nossas cortes e tribunais que reside uma parte importante da esperança de nosso tempo. Assim, ao lado do presidente Henrique Arnaldo Alcobilha, declaramos aberta a 16ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional. Bom trabalho a todos e muito obrigado. Passamos agora a palavra ao presidente maior dessa conferência, senhor Henrique Arnaldo Alcobilha. Excelentísimo señor presidente Edson Fachin, excelentísimo señor José Antonio Díaz, mi buen amigo, excelentísimos señores presidentes de las conferencias regionales o lingüísticas aquí presentes en la mesa, excelentísimos señores presidentes y magistrados de las Cortes Constitucionales y Cortes Supremas Iberoamericanas, y si me permiten también, excelentísima señora embajadora del Reino de España en Brasil, el Mar Fernández Palacios. También saludo al embajador de Angola, aquí presente, para ver claramente la dimensión que tiene esta comunidad iberoamericana. Decía Aristóteles que lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. De otra manera, el dramaturgo francés Jean Racine escribió: hacen falta acciones y no palabras. Hay un refrán español que es aún más expresivo: el camino se demuestra andando. Sin duda, en este refrán se inspiró el poeta sevillano Antonio Machado cuando dijo aquello, escribió aquello de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Aquí y ahora, en la sede del Supremo Tribunal Federal, inauguramos, o mejor dicho, reemprendemos nuestro camino en defensa de la Constitución y en nuestra condición de guardianes o defensores de la Constitución. La 16ª conferencia que aquí y ahora inauguramos es un claro ejemplo de que las Cortes Constitucionales y Supremas que ejercen la jurisdicción constitucional en Iberoamérica comienzan su acción. Acción consistente en la deliberación conjunta sobre cuestiones de interés común. El debate, lo decía Borges hace 50 años, es lo que nos han legado los griegos hace 500 años. Y el debate es la forma en que las personas civilizadas nos enriquecemos. Nos enriquecemos en nuestros conocimientos, porque el debate es la forma que nos permite la reflexión, nos aleja de posiciones predeterminadas. Únicamente del debate nace la luz. Es la primera ocasión en que la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional se reúne en Brasil. La primera vez desde la primera sesión, que fue en 2006. Es decir, hace
20 años, la primera vez en 20 años que la conferencia se reúne en Brasil. Voy a tener el atrevimiento de decir unas líneas en portugués. Permítame, presidente Fachin, expresarle os máis sinceros e emocionados agradecimentos por abrir as portas de seu grande país para celebrar este evento, que é unha manifestación da comunidade que o mundo iberoamericano forma. Dúas linguas, o portugués e o español, de raíces comunes, mas unha sola comunidade de principios, de valores e tamén de criterios e de mentalidade. E, naturalmente, unha comunidade cultural. En la conferencia que celebramos en Quito hace 2 años, con gran éxito, está presente hoy el magistrado Richard Ortiz, también mi buen amigo. Acordamos, presidente Fachin, que la siguiente sesión de la conferencia se celebrará aquí. El presidente Fachin, entonces vicepresidente de la Suprema Corte Federal, ofreció la sede de esta institución en la que nos encontramos para celebrar esta 16ª conferencia. Esta 16ª conferencia presenta algunas singularidades respecto de las anteriores. Las anteriores que tuvieron lugar, la última, ya lo he dicho, en Quito, la anterior fue en Punta Cana, en la República Dominicana, está presente el presidente Napoleón Estévez. La anterior fue en Bogotá en 2020, en plena pandemia, y fue virtual. Luego, otra anterior se celebró en Panamá en 2019. También están presentes, está la presidenta de la Corte de Colombia y de la Corte de Panamá. Incluso en Cartagena de Indias en 2018, en Guatemala en 2017, etc. Así hasta llegar a la primera, que fue en Santiago de Chile en 2006. Fue entonces, en 2006, cuando se conformó formalmente esta conferencia iberoamericana, que es parte de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional y que en tal condición esta conferencia es miembro del Buró de la Comisión de Venecia. Esta segunda, es la segunda conferencia que tiene lugar en uno de los países miembros de la Comunidad Iberoamericana que tienen el portugués como lengua oficial. Pues la de 2008 se celebró en Lisboa, también, claro, en lengua portuguesa. Como lector, que no orador, como he demostrado en mis palabras en portugués, tanto de obras jurídicas como la de Miguel Reale, o la de Jorge Miranda, o la del padre de mi amiga Mariana, de José Gómez Canotillo, o de obras literarias como la del brasileiro Asís Machado, o de Elsa de Queirós, o de José Saramago, me es especialmente grato el poder seguir esta conferencia en portugués. Pero hay otra singularidad reseñable en esta conferencia. A los países miembros de la conferencia aquí presentes se suma también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual tiene un enorme valor para nosotros, y gracias al presidente, al brasileiro Rodrigo. Tiene un apellido difícil, Muchovich. Y también gracias por la presencia del presidente del Tribunal Arbitral de Mercosur, porque Europa se incorpora en breve plazo también a Mercosur, y para nosotros también, los españoles, los portugueses, tienen especial interés su presencia, en cuanto aprenderemos sin duda mucho de esa técnica, esa forma de resolver los conflictos. Aún hay otra singularidad de la que me siento especialmente responsable: la presencia de otras conferencias hermanas, la conferencia de los países de lengua portuguesa, mi buen amigo José Pina, presidente de la de Cabo Verde, la de las Cortes Constitucionales Africanas, con la presencia de Laurinda Placeres, presidenta de Angola, y también con la presidenta de la Conferencia de las Cortes Europeas, la albanesa Fiona Papagiorgi. Sí, más o menos. Es una muestra del engrandecimiento de la capacidad colaborativa que la Conferencia Iberoamericana demuestra con otras conferencias con las que estamos especialmente unidas, con las que hemos firmado sendos convenios de cooperación. Y está presente, aunque virtualmente,
a través de José Pina, la presidenta también de la Conferencia de Países de Lengua Francesa, que es la presidenta de la Corte Constitucional de Rumanía. Y estará presente también virtualmente la presidenta de la Comisión de Venecia, la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, el órgano consultivo del Consejo Europa, que es Marta Cartabia, exministra de Asuntos Exteriores del Reino de la República de Italia, como mi buen amigo el presidente del Tribunal Arbitral de Paraguay lo fue de su país, ministro de Relaciones Exteriores. En fin, voy a terminar los temas que vamos a tratar, los derechos constitucionales, la independencia judicial. La independencia judicial, tanto de la jurisdicción ordinaria como de la independencia, por supuesto, de la jurisdicción constitucional, la justicia ante las nuevas tecnologías o la nueva dimensión que tienen los derechos de la persona en relación con el medio ambiente o ante el cambio climático. Los temas son los 4 de un enorme interés. Estoy seguro que se abrirá un diálogo, vuelvo a la idea de Borges, enriquecedor, tanto durante las reuniones formales como también en los encuentros en forma de café, de almuerzo o de copa o de caipiriña, ayer el presidente tuvo la gratitud de ofrecernos, aunque con cierta dificultad para volver después a casa. Muchas gracias por la presencia de todos, muchas gracias a la Suprema Corte Federal de Brasil por su acogida, por su extraordinaria organización, y esperamos que sea un éxito y que permita continuar nuestra acción dentro de los próximos meses y dentro de 2 años en un país que todavía vamos a dejar sin contar, sin identificar hasta el último día, hasta mañana, la reunión de la Asamblea. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al presidente Enrique Arnaldo Alcubilla. Passo agora a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli. Bom dia a todas e a todos. Querido amigo e presidente, ministro Luiz Edson Fachin, presidente supremo, a quem cumprimento de maneira efusiva pela atitude de propor, há 2 anos atrás, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil fosse, pela primeira vez, a sede dessa tão importante conferência, e uma conferência que cumpre, presidente Fachin, um mandamento da Constituição. Um mandamento da nossa Constituição que, no artigo 4º, inciso 9º, dispõe exatamente como um dos objetivos e princípios da República Federativa do Brasil nas relações institucionais é a cooperação entre os povos para a defesa da paz e o desenvolvimento da humanidade. E é isso que estamos aqui a fazer como Corte Constitucional. Então, cumprimento a Vossa Excelência, meu querido amigo magistrado da Corte Constitucional de Espanha, Enrique Arnaldo Alcubilla, muito gusto em recebê-lo, e hablas muito bem português, muito melhor que meu espanhol. Muito bem-vindos as magistradas e magistrados que compõem a mesa, a Laurinda Jacinto Prazeres, a Fiona Pavaz Jorge e José Pina Delgado. Cumprimento a todas e a todos na pessoa da desembargadora, esposa do ministro-presidente, doutora Rosana Fachin. E serei breve, porque daqui a pouco estarei presidindo um painel bastante importante sobre direitos humanos, mas penso que o presidente Fachin abordou temas centrais do momento de hoje. Nós temos, eu acompanho as relações internacionais desde quando ainda era advogado, acompanhando ministros que foram presidentes há mais de 20, 25 anos atrás, alguns há 30 anos atrás desta Corte e da Corte Eleitoral Brasileira, que também é presidida sempre por um ministro do Supremo Tribunal Federal, especialmente o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, ministro Veloso, ministro Jobim. E os desafios eu venho acompanhando nas relações internacionais, presidente Fachin, há mais de 25 anos, e os desafios sempre são os desafios do momento. E penso que Vossa Excelência tocou no ponto que o grande desafio hoje é as cortes constitucionais e a jurisdição independente das cortes constitucionais
na efetividade do texto constitucional, na sua concretude, em um mundo digital. Em um mundo que, como já diriam Bauman, Humberto Eco, é um mundo que nós sabemos de onde partimos, mas estamos numa balsa e não sabemos onde essa balsa chegará. E são as cortes constitucionais, no meu modo de ver, que poderão garantir a boa chegada. E essa boa chegada nada mais é, nada menos é, do que manter o pacto fundante de nossas sociedades civilizatórias, que é o Estado Democrático de Direito, através do seu texto constitucional e através da manutenção da defesa da liberdade, da igualdade e da solidariedade. Um bom encontro a todos, que Deus abençoe a todos. E, ainda como uma saudação especial, obviamente, sejam todos bem-vindos ao Brasil e a essa capital federal que foi construída no nada do sertão brasileiro, do interior do Planalto Central brasileiro. E uma curiosidade, presidente Fachin, me permita só complementar, por um comando constitucional. Brasília existe, é curioso porque nós falamos muito pouco sobre isso, mas desde a Constituição, a primeira Constituição Republicana de 1891, nas suas disposições transitórias, até a de 46, quando em 55 Juscelino Kubitschek é eleito presidente e começa a fundação de Brasília e entrega em 5 anos essa capital moderna, feita já numa concepção de futurismo da modernidade daquela época, da década de 50, muito baseado em Corbusier, o arquiteto francês Le Corbusier, e Brasília é fruto de um comando constitucional. E o nosso compromisso é que, e esse é o grande desafio que nos leva a, muitas vezes, sermos atacados, e as instituições atacadas nesse mundo digital, porque a nossa obrigação é dar a efetividade ao texto da Constituição para que ele não seja aquilo que La Salle dizia, que não passava de uma folha de papel. E as cortes constitucionais passaram, a partir do final do século XX, e nesse início de século XXI, que já vai para mais de um quarto de século XXI, são as cortes constitucionais que estão dando efetividade à manutenção dos direitos das pessoas, e especialmente dos direitos dos mais pobres. A lei existe para defender os pobres. A lei exige para defender a liberdade, a igualdade e a solidariedade, principalmente daqueles que mais precisam, e a cooperação internacional é fundamental, porque cada qual dos nossos países, nas suas cortes constitucionais, com seu desenho estrutural, muitas vezes diferenciado, mas com o mesmo papel de defesa do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado a Sua Excelência, o eminente ministro Antônio Dias Toffoli. Passo agora a palavra à senhora presidente Laurinda Jacinto Prazeres. Obrigada, presidente. Muito bem. Obrigada. Muito bom, parabéns. Uma bela iniciativa mesmo. Eu sei que é uma perspectiva também que você gosta. Não, no Brasil tem essa... Tem. Exatamente. Funcional e a nosso sistema. Bom dia a todos. Excelentíssimo... Eu não sei se está ligado. Sim, está ok. Está ok? Excelentíssimo Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, Excelências, senhores presidentes, vice-presidentes e juízes das jurisdições constitucionais e supremas da Conferência Ibero-Americana, representantes das instituições regionais e internacionais, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra e genuíno regozijo
que tomo a palavra nessa distinta Assembleia em nome dos 50 membros que compõem a Conferência de Jurisdições Constitucionais Africanas e, em especial, do seu presidente, o juiz-presidente da Suprema Corte de Zimbábue, Luca Malaba, para saudar esta 16ª edição de um fórum que, ao longo dos anos, se tem revelado muito mais do que um encontro de juristas, e sim um espaço privilegiado de partilha de experiência, de construção coletiva, de renovação do compromisso com os valores que nos unem, enraizados na proteção dos quadros principiológicos e teleológicos das nossas constituições. Ao desembarcarmos no Brasil, terra de grandeza, de diversidade e de uma Constituição que é ela própria uma declaração de esperança, sentimos-nos em casa. Chegamos como irmãos, como parceiros numa causa comum, a de garantir a justiça constitucional, seja em cada um dos nossos países, o escudo dos mais vulneráveis e a âncora da democracia. África, Portugal, Espanha e América Latina partilham não apenas a memória de lutas que custaram sangue e dignidade dos seus povos, mas também a determinação inabalável de construir ordens jurídicas que coloquem o ser humano no centro de todas as atenções e preocupações. Partilhamos o desafio de constitucionalizar esperanças num tempo de incertezas. Com alguns, partilhamos também a língua, essa ponte extraordinária que é o português, capaz de transportar de Luanda a Brasília, de Lisboa a Cabo Verde, de Maputo a Santo Tomé e a Bissau, não necessariamente a totalidade dos mesmos valores ou realidades socioculturais, mas, sobretudo, a essência de referências e concessões jurídicas comuns, bem como uma visão partilhada sobre a dignidade da pessoa humana, da liberdade e o Estado de Direito. Mas os nossos laços são ainda mais profundos. Os vínculos históricos, linguísticos e culturais que unem a África e os Estados ibero-americanos encontram hoje expressão concreta no domínio da justiça e do direito, sem prejuízo da autonomia dos nossos percursos enquanto Estados soberanos, a partilha de experiência em matéria de jurisdição constitucional, independência judicial, modernização de sistemas tecnológicos e processos, promoção dos direitos fundamentais, têm contribuído de forma decisiva para o fortalecimento do Estado de Direito nos nossos Estados. Portanto, no seio desta Conferência Ibero-Americana, a África não é um convidado distante, é uma voz ativa, é uma presença comprometida, um interlocutor que traz a riqueza das suas próprias experiências e de práticas constitucionais, dos processos de paz que culminaram em cartas fundamentais, das tentativas de enraizar o constitucionalismo em solo ainda muito frágeis, das jurisprudências que procuram equilibrar tradição, usos e costumes, modernidade, identidade e universalidade. Falo-vos, portanto, da busca incessante de um justo equilíbrio. Neste sentido, o diálogo entre as nossas jurisdições não é um luxo acadêmico e nem é mesmo uma diversão institucional. É uma necessidade estratégica. Quando um tribunal constitucional africano enfrenta questões de direitos fundamentais em contextos de recursos escassos, a jurisprudência ibero-americana pode iluminar caminhos. Quando as cortes da América Latina debatem a relação entre soberania e direito internacional, a experiência africana oferece reflexões que não podem ser ignoradas. Aprendemos uns com os outros e é esse aprendizado mútuo que nos torna fortes, sábios e mais capazes de servir as nossas jurisdições com integridade e com excelência. Neste ano em que o Supremo Tribunal Federal do Brasil celebra os seus 135 anos, prestamos homenagem a uma instituição que tem demonstrado ao longo de gerações que a justiça constitucional não se limita a declarar o direito. Ela interpreta o presente à luz dos valores fundadores e abre caminho para o futuro.
É esse o nosso papel coletivo, o de guardiões, não apenas das constituições escritas, como já foi aqui referido, mas do espírito que as motivou. Garante do cumprimento da Constituição, guardião dos direitos fundamentais dos cidadãos e fiscalização da constitucionalidade da atuação de todos os poderes públicos. O programa que nos aguarda nestes dois dias, dos direitos humanos, a independência da justiça, das novas tecnologias, a justiça climática, é reflexo das problemáticas que assolam as nossas sociedades, trazendo, por conseguinte, argumentos oportunos, necessários e pertinentes, com vista à busca de soluções a partir das experiências individuais, nacionais e regionais. Que esta 16ª conferência seja, pois, mais do que um momento de debate, um momento de reafirmação da nossa solidariedade, da nossa determinação comum e da nossa fé inabalável de que quando juízes constitucionais de diferentes continentes se sentam à mesma mesa, pretendem, no mínimo, que o mundo seja um lugar mais justo. Termino agradecendo, em nome da Conferência das Jurisdições Constitucionais Africanas, o convite que nos foi formulado e toda a atenção dispensada. Um bem-aja a todos que tornaram este encontro possível. Muito bom dia. Obrigado. Nossos agradecimentos à presidente Laurinda Jacinto Prazeres. Passamos agora a palavra à presidente, senhora Fiona Papagiorgi. You have the floor, please. Obrigada. Honorable President of the Federal Supreme Court of Brazil, Mr. Luiz Edson Fachin. Honorable President of the Ibero-American Conference of Constitutional Justice, Mr. Enrique Arnaldo Alcubia, distinguished presidents, distinguished judges, ladies and gentlemen. It's a great honor for me to address the 16th meeting of the Ibero-American Conference of Constitutional Justice on behalf of the Constitutional Court of the Republic of Albania and in my capacity as President of the Conference of European Constitutional Courts. I would like to express our sincere gratitude to the Federal Supreme Court of Brazil for the invitation, the excellent organization, and the important event, and the warm hospitality extended to all participating delegations. Meetings such as this are far more than institutional gatherings. They reflect our shared commitment to constitutionalism, judicial dialogue, the protection of fundamental rights, and the strengthening of democratic societies founded on the rule of law. Despite the differences in our legal tradition and constitutional systems, we remain united by common values: the supremacy of the Constitution, the protection of human rights, judicial independence, and democratic balance among powers. In a time marked by rapid technological change, geopolitical uncertainty, and growing challenges to democratic institutions, the role of Constitutional Court has been more important than ever. International judicial dialogue and the exchange of constitutional experience allow our court to respond more effectively to our shared challenges while preserving the constitutional identity of each state. In this spirit, I'm confident that the relationship between the Conference of European Constitutional Court and the Ibero Conference of Constitutional Justice will continue to deepen, creating new opportunities and cooperation and shared constitutional reflection. The topics chosen for this conference, including artificial intelligence, digital transformation, disinformation, and their impact on democracy and fundamental rights, clearly demonstrate the importance of this dialogue for contemporary constitutional justice. On behalf of the Constitutional Court of the Republic of Albania and the Conference of European Constitutional Courts, I wish this conference every success
and express my conviction that the discussion held during this day will contribute meaningfully to the advancement of constitutional justice and the rule of law in our respective regions. At the same time, as President Fakin rightly emphasized in his letter of invitation, I hope this day will also offer moments of informal conversation and fraternal fellowship among colleagues and friends. Thank you very much for your attention. Muito obrigada, presidente Fiona Papayordi. Agora temos a honra também de passar a palavra ao presidente, senhor José Pina Delgado. Com a sua permissão, Sr. Presidente, também se calhar vou seguir o exemplo da minha colega e falar a partir do público. Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Excelência, Senhor Presidente da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, Excelência, todos os colegas que compõem a mesa, Excelências, Senhores Presidentes de tribunais, membros e chefes de delegação de todas as instituições convidadas, Excelências, colegas de outros grupos regionais e linguísticos e de tribunais internacionais aqui presentes, Excelências. Cumprimento igualmente todos os delegados e convidados de acordo com a sua respectiva posição protocolar. Começo por agradecer aos nossos anfitriões do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil, na pessoa do venerando ministro-presidente Luiz Edson Fachin, pelo caloroso acolhimento nesta monumental cidade de Brasília, à qual é sempre um grande prazer retornar. Agradeço igualmente ao ilustre presidente da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, meu caro amigo, juiz Arnaldo Alcobilha, por ter associado a Conferência de Jurisdições Constitucionais dos Países de Língua Portuguesa a este promissor evento. A ambos felicito pelas excelentes intervenções e discursos partilhados conosco. Igualmente estendo as minhas felicitações à intervenção do Sr. ao Sr. Ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Minhas senhoras e meus senhores, estou aqui em representação de um grupo linguístico de jurisdições constitucionais, para usar uma expressão dos estatutos da Conferência Mundial de Justiça Constitucional, que integra membros de 4 continentes, cujas jurisdições utilizam a língua portuguesa, dentre os quais 2 igualmente pertencentes a esta augusta organização ibero-americana. Mesmo chegando tarde e tendo que sair cedo, por termos em Cabo Verde um processo eleitoral em curso e pelo fato do Tribunal Constitucional ser também Supremo Tribunal Eleitoral no nosso sistema, não poderíamos deixar de estar presentes a este importante acontecimento. No final de contas, minhas senhoras e meus senhores, séculos de história nos conectam por meio daquilo que em tempos grandes tratadistas chamaram do mar-oceano, o Atlântico, uma via marítima que, apesar de tudo, e malgrado o quadro de relações assimétricas de poder, criou um espaço de intercâmbio cultural e possibilitou a troca de ideias jurídicas, estabelecendo neste particular uma triangularização mais positiva. Essas ideias foram muitas vezes vertidas para os tratados que então se publicaram, por autores tão diferentes como Bartolomé de Albornoz, na Arte de los Contratos, Tomás de Mercado, André Álvares de Almada, o primeiro cabo-verdiano a escrever uma obra científica já no século XVI.
e também consta do rico epistolário dos irmãos da Companhia de Jesus, que missionavam em lugares tão diversos quanto familiares, como Lisboa, Sevilha, Cartagena de las Índias, São Paulo de Piratininga, São Paulo de Luanda e também Ribeira Grande de Santiago. Esta conexão, caros colegas, mais recentemente criou também um quadro que facilitou a migração de ideias constitucionais importantes, como o recurso de amparo e também o habeas data. Por esta razão e tantas outras, em tempo recorde, negociamos um acordo de cooperação entre as duas organizações, que foi seguidamente assinado na cidade de Madrid em outubro do ano passado. Esta presença é, pois, uma primeira oportunidade que se abre para a concretização das ações previstas nesse instrumento. Também é, caros colegas, uma oportunidade única para mim de poder aceder e ter contacto com a perspectiva ibero-americana relativa a questões candentes que marcam o constitucionalismo contemporâneo e de desafios comuns a todas as jurisdições constitucionais, no momento em que, por vezes, ficamos com a sensação de que a idade do ouro da justiça constitucional pode estar a sofrer um processo de inflexão, uma vez que ela é contestada um pouco por toda a parte. Isto, naturalmente, traz-nos um elemento que devemos considerar, debater, dialogar e tentar encontrar respostas para este fenómeno quase universal. E isto mesmo em espaços em que o Estado de Direito já se julgava plenamente consolidado. E que, portanto, tal contestação, há alguns anos, seria de todo impensável. Mas ei-la globalmente e um pouco por toda a parte. Neste sentido, formulo os meus sinceros votos de que este 6º Congresso da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional produza boas discussões, conduza à partilha de experiências, permita conclusões claras e, sobretudo, tenha o efeito de reforçar os laços entre todas as nossas jurisdições constitucionais, os grupos linguísticos aqui representados, as instituições regionais de proteção de direitos ou de natureza comunitária também aqui representados e, portanto, saiamos todos reforçados deste notável conclave superiormente organizado pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. No momento particularmente desafiante, o apoio mútuo entre todos os que apostam na existência de mecanismos efetivos de controle do poder político no quadro de um Estado de Direito democrático, ou democrático de direito, como queiram, baseado na dignidade da pessoa humana, na liberdade individual, na separação de poderes e no seu corolário da independência do poder judicial, é essencial para conter as iniciativas, também elas universais, que também se inspiram e sinergizam mutuamente, mas que tentam fragilizar estas instituições para a obtenção de outro tipo de ganho de natureza essencialmente política. Portanto, neste momento, independentemente da natureza das nossas instituições, é o momento em que todos os tribunais que prezam a independência, que servem a população, apostam, portanto, num quadro de preservação do Estado de Direito Democrático, da proteção dos direitos individuais, se aproximem, troquem experiências e tentem encontrar soluções para se ultrapassar ou para se mitigar os efeitos da pressão extremamente intensa que se exerce sobre os tribunais, a sua independência e o seu papel dentro da modelação dos sistemas jurídico-políticos contemporâneos. Em nome da Conferência de Jurisdições Constitucionais de Língua Portuguesa, agradeço-vos pela atenção. Obrigado. Muito agradecido a Vossa Excelência e retorno a palavra ao presidente Zé Pina Delgado, que também falará pela Conferência dos Países Francófonos.
francófonos da África. Neste caso até seriam os gerais, de todos os francófonos. De todos os francófonos. Muito obrigado. Portanto, incumbiu-me a senhora Presidente do Tribunal Constitucional da Roménia, a professora Helena Simina Tănăsescu, que também é Presidente da Associação de Tribunais Constitucionais Francófonos, para transmitir uma mensagem a esta augusta Assembleia. Uma mensagem da Associação de Tribunais Constitucionais Francófonos. Infelizmente, ela teve compromissos inadiáveis ligados a uma visita oficial do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e, contrariamente ao que pretendia, não pode estar aqui entre nós. De maneira que ela incumbiu-me, uma vez que o Tribunal Constitucional de Cabo Verde também integra a Associação de Tribunais Constitucionais Francófonos, de vos transmitir uma mensagem que ela redigiu em 3 idiomas. O que me causa, portanto, uma particular dificuldade, sobretudo pelo meu domínio, digamos, muito mau da língua espanhola. Portanto, o francês, vá que não vá, mas o espanhol, portanto, conta aqui com a vossa indulgência, mas não poderia me furtar a ler o texto tal qual ela o mandou, porque creio que representa também esta tripartição do texto em 3 idiomas, uma forma de mensagem a esta plateia de respeito pelas línguas oficiais da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Message de la part de l'Association des Cures constitutionnelles francophones. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Conférence ibéro-américaine de la justice constitutionnelle, chers collègues, chers participants distingués, chers amis, permítame, en primer lugar, expresar mis más sinceros agradecimientos al señor presidente Enrico Arnaldo Alcubilla y al conjunto de los miembros de la conferencia por la honorable invitación dirigida a la Asociación de las Cortes Constitucionales Francófonas. Este encuentro ilustra una vez más la vitalidad del diálogo entre nuestras instituciones y nuestra voluntad común de reforzar, mediante la cooperación, los fundamentos democráticos de los estados que representamos. Desejo, igualmente, transmitir as calorosas saudações da Associação dos Tribunais Constitucionais Franceses aos nossos anfitriões e à ACCF, a todos os participantes desta 16ª reunião da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, dedicada a um tema de essencial relevância para a nossa missão comum, a justiça constitucional e a democracia. Mesdames et Messieurs, la signature en mai 2025 à Bucarest de l'accord de coopération entre la CCF et la Conférence ibéro-américaine de la justice constitutionnelle constitue une étape déterminante dans l'approfondissement de nos relations institutionnelles et pour la construction d'un espace commun de réflexion et d'action au service de la justice constitutionnelle. À travers cet engagement salutaire, nos associations ont réaffirmé leur attachement indéfectible à des valeurs essentielles: l'approfondissement de l'état de droit, la protection effective des droits fondamentaux et la promotion de la démocratie constitutionnelle. Dans ce contexte actuel, la coopération internationale confère à ces principes une dimension supplémentaire, renforçant leur force et leur pertinence. El acuerdo abre perspectivas concretas para el intercambio de experiencias, el desarrollo de proyectos comunes y la puesta en marcha de iniciativas compartidas, ya se trata de coloquios, seminarios o programas de formación y de investigación. Cultivar un diálogo constante, sustancial entre nuestras instituciones significa de manera directa consolidar la arquitectura democrática que estamos llamados a proteger.
Esta dinámica refleja nuestra convicción común de que, más allá de la diversidad de los contextos políticos y jurídicos, la justicia constitucional responde en todas partes a una exigencia fundamental: velar por el respeto de la Constitución, garantizar los derechos y las libertades y contribuir a la estabilidad démocratique. Chers collègues, renforcer la coopération entre nos institutions, c'est aussi approfondir la compréhension mutuelle, valoriser l'expertise chacun et identifier des réponses convergentes face aux défis contemporains du constitutionnalisme. Dans un monde marqué par des transformations rapides et complexes, la solidarité juridictionnelle devient une expression de notre responsabilité commune. Formulo o desejo de que esta colaboração continue a florescer harmoniosamente, no pleno respeito pelas nossas diversidades linguísticas e culturais, e que se consolide de forma duradoura num espírito de amizade, confiança e abertura. Por fim, desejo reiterar a plena disponibilidade da ACCF para apoiar, ao lado da Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, todas as iniciativas destinadas a dar substância e continuidade ao nosso acordo. Juntos contribuiremos para reforçar o papel da justiça constitucional como pilar essencial da democracia e para reafirmar o valor fundamental do Estado de Direito. Je vous remercie pour votre attention. Au nom de l'ensemble des membres de l'ACCF, je vous adresse, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes salutations les plus cordiales et mes vœux de débats féconds, inspirés et fructueux. C'est le message, Monsieur le Président. Je vous remercie. Obrigado. Muchas gracias. Muito obrigado ao presidente, senhor Zé Pina Delgado. Chegamos assim à conclusão desta solenidade de abertura, com os nossos agradecimentos às autoridades que integram esta mesa de abertura, às autoridades presentes, já nominadas, de modo especial também aos senhores embaixadores aqui presentes, embaixador da Espanha, Maria del Mar Fernandes Palacios, muito grato pela presença de Vossa Excelência, e do embaixador de Angola, senhor Manuel Bravo, também muito grato pela presença de Vossa Excelência. Portanto, estamos praticamente dentro do horário, vamos prosseguir para o primeiro painel. Nada obstante, teremos agora um momento de registro fotográfico que o mestre de cerimônias irá anunciar. Obrigado, senhor ministro. Senhoras e senhores, nós convidamos agora para o registro fotográfico oficial da conferência o presidente e os ministros do Supremo Tribunal Federal aqui presentes, o presidente e secretário-geral da Conferência Ibero-Americana de Jurisdições Constitucionais e os magistrados das delegações estrangeiras visitantes. Será aqui à frente, todos e todas estão convidados para fazermos o registro.